que você precisa ouvir essa palavra. E Deus vai falar profundamente ao teu coração e você será edificado em nome de Jesus. Tá bom? Livro de Jó, capítulo 42, diz assim: E então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei de algo que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim eu não conhecia. Escuta-me, pois, como havia dito, e eu falarei, e eu perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vou repetir o versículo 5. Eu conhecia você apenas pelo ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a palavra que vai nortear a nossa caminhada hoje. Quem está escrevendo isso é Jó. É alguém que teve várias experiências no decorrer da sua vida e experiências que não foram tão boas. Porque a vida de Jó é um exemplo de alguém que superou perdas, que viveu coisas e passou por coisas que talvez nós não suportaríamos, ou talvez alguns de nós passaria e murmuraria e questionaria Deus, alguns até talvez blasfemariam contra Deus. E Jó é alguém que nós olhamos, um modelo que nós dizemos assim: eu queria ser igual a ele. Eu queria enfrentar as adversidades, as lutas, como esse homem enfrentou. Porque imagine você em casa, tranquilo, de repente um dos seus empregados chegam para você e dizem assim: olha, deu uma tempestade, um vento e destruiu toda a sua fazenda, todos os seus bens estragaram, suas casas foram devastadas, os animais morreram, a sua plantação caiu, foi destruída. Só que até aqui ia doer nosso coração perder aquilo que com tanto esforço nós conquistamos, só que são bens materiais, não é verdade? Só que até aqui é compreensível. E aí o texto vai dizer que veio um outro servo e disse assim: Jó, os teus filhos estão mortos. Aqui muda o panorama, porque nós estamos falando de alguém que Jó amava. Nós estamos falando dos seus filhos. E isso está lá, se você quiser acompanhar enquanto você está me ouvindo, está lá a partir do capítulo 1 de Jó. Quando fala das virtudes, das riquezas de Jó. Só que por que tudo isso aconteceu? Porque Deus permitiu que acontecesse. Porque Deus conhecia Jó. Porque Deus sabia quem era seu servo. E quando Satanás vai até a presença do Senhor e diz assim que Jó blasfemaria contra Deus, caso ele perdesse os seus bens, caso Deus tirasse os seus filhos, Deus permitiu que isso acontecesse porque Deus sabia quem era Jó. Então Jó é o modelo que nós olhamos e dizemos assim: poxa, perdeu tudo. E mais na frente a esposa de Jó vai dizer assim: amaldiçoa o teu Deus. Só que Jó enfrentou tudo isso. E aí vai chegar no capítulo 42, depois de muito tempo de perdas, de dor, porque depois que ele perdeu os filhos, ele teve uma doença que ele precisava pegar pedaços de telha para coçar o corpo, porque as feridas eram doloridas demais.
Só que agora no capítulo 42, depois de tudo isso, olha o que Jó diz no versículo 5. Eu só conhecia o Senhor por aquilo que eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 4 ele diz assim, na verdade eu falava sobre coisas que eu não entendia. Jó está dizendo assim, eu cometi erros, eu falei coisas na hora da angústia, na hora da adversidade que eu não devia ter falado. Eu tomei decisões que eu não deveria ter tomado. Eu agi de forma equivocada porque teve coisas que eu não conhecia a respeito do Senhor. Porque eu conhecia aquilo que eu apenas ouvia acerca dele. Agora eu entendo. Agora os meus olhos veem o Senhor. Agora eu sei. Eu entendi todo o processo. Por que eu precisei passar. Sabe, meu lindo, eu quero que você entenda que existe uma grande diferença entre nós conhecermos o Senhor pela perspectiva do que nós ouvimos e conhecer o Senhor por aquilo que nós vivemos, por experiências que nós passamos com Ele. Tem pessoas que estarão assistindo esse vídeo que conhecem Jesus apenas por aquilo que ouvem. Sabe a multidão que seguia Jesus? Tinha pessoas ali que conheciam Jesus por aquilo que ouviam falar. Tinha pessoas que conheciam Jesus de forma intelectual. Tinha pessoas que conheciam Jesus apenas pelos milagres que ele operava. Tinha pessoas que conheciam Jesus como um mestre da lei. Alguém que só trazia cura, ensinamento. Só que tinha discípulos, e no meio dos discípulos tinha alguns que conheciam Jesus de uma forma profunda, ou seja, conheciam Jesus na sua intimidade. Tinha um dos 12 que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, que era João. Conhecia e que queria conhecer Jesus de uma forma mais profunda, não de forma intelectual, não como um curioso apenas, não por aquilo que Jesus podia oferecer a ele, mas conhecer Jesus de forma profunda. Sabe, tem pessoas que conhecem Jesus por aquilo que ouvem de outras pessoas. Eu quero te dizer que é bom nós ouvirmos pessoas que presenciaram milagres, pessoas que viveram milagres, pessoas que tiveram experiências profundas com Ele. É bom, fortalece a nossa fé. Agora, quando nós vivemos coisas extraordinárias, profundas com Ele, aí o cenário muda. Quando nós experimentamos coisas, somos usados por Ele, vivemos experiências extraordinárias, milagres lindos com Ele. Aí nós começamos a olhar para a vida, para a circunstância da vida, para o processo, com uma perspectiva totalmente diferente. Porque nós passaremos a compreender que a vida que nós vivemos não é nossa, mas é dele. Que quem vai nortear a nossa caminhada é a voz dele. É isso que nós precisamos entender. Leandro, é possível eu conhecer Jesus dessa forma como está pregando? Sim, porque Jesus se deixa conhecer. Sabe, o extraordinário aqui não é Ele nos conhecer, porque foi Ele que nos criou. O extraordinário aqui é o Criador deixar a criação, aquele a qual Ele criou, o conhecer. É isso que é mais extraordinário. É o Senhor nos deixar que nós o conheçamos. E nós estamos diante de um homem que viveu experiências de todas as formas, que passou lutas, enfrentou lutas, passou dificuldades. E ele está dizendo para nós no versículo 42 apenas, ou seja, no momento de arrependimento, de confissão, ele está dizendo: eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Por isso abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe qual o primeiro passo para você conhecer Jesus de uma forma profunda? Arrependimento. Se arrepender. E dizer aí no teu coração, no teu íntimo: Jesus, eu quero te conhecer. Mas Jesus, eu não quero conhecer na perspectiva daquilo que me falam. Eu não quero apenas conhecer você através da mensagem que eu estou ouvindo.
Seja do irmão Leandro, seja do outro pregador, seja do outro pastor. Não! Eu quero ter experiências com o Senhor diária. Eu quero conhecer o Senhor de uma forma profunda. E esse daqui é o momento mais extraordinário da nossa vida, é quando a mão do oleiro acessa a nossa história. É quando a voz do Senhor passa a nortear a nossa caminhada. Porque a partir de então você nunca mais terá dúvida que Ele existe. Porque será a voz dEle que vai te direcionar, que vai mostrar qual é o caminho, que vai mostrar qual é a melhor decisão, o que fazer. E aí você não vai viver mais aquilo que você deseja, você vai viver para Ele, para a glória dEle. Não serão mais as suas vontades, não serão mais os teus desejos, e sim as vontades e os desejos dEle para a tua vida. E você vai entender isso quando você tiver um encontro real com o Senhor. Mas não pela perspectiva do que você ouve, mas por experiências que você passará a ter com Ele. Leandro, mas como que eu posso conhecer Jesus? Primeiro, entregando a sua vida a Ele. É você dobrando o teu joelho e reconhecendo como Jó fez. Eu sou um pecador. Confessando os seus pecados. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus na cruz do Calvário foi para remir, ou seja, para nos purificar de todo o pecado. Então, se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. E a partir daí você vai ter prazer em orar. Você vai ter prazer em ler a Bíblia. Em ouvir a voz dEle através da leitura da palavra, em falar com Ele através da oração, em viver em comunhão com os irmãos na igreja, sabe, em o adorar com a sua voz. E aí você passará a ter intimidade. E intimidade está ligada a relacionamento. E nós só temos intimidade com alguém que nós conhecemos, com alguém que nós estamos próximos. E Ele nos criou para estar próximo dEle. Sabe, meu lindo, o que eu quero que você entenda é que Deus não te criou para você o conhecer na perspectiva daquilo que você ouve das pessoas, mas sim para você o conhecer de forma profunda, íntima, individual, pessoal. Porque vai ter coisas que Deus vai revelar publicamente para você. Como está revelando agora, você me ouvindo, você assistindo essa mensagem. Só que vai ter coisas que Deus vai te revelar lá no secreto, no individual. E é para você. Não é para as outras pessoas saber, é para você. E aí você vai adquirindo uma intimidade, um relacionamento com Deus. E aí Ele vai te deixando conhecê-lo. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa gerar no teu coração. Sabe, tem pessoas que estão me assistindo agora, que até esse momento, ainda não tinham conhecido Jesus na perspectiva de relacionamento com Ele, na perspectiva de presenciar milagres, na perspectiva de ouvir a sua voz. Até agora. Só que eu creio que essa mensagem será um divisor de águas na tua vida e a partir de hoje você vai passar a conhecer Jesus na perspectiva de ter um relacionamento com Ele. E Ele vai te revelar coisas, Ele vai te direcionar de uma forma que você não consegue mensurar. Porque os teus caminhos não são os meus caminhos, nem os teus pensamentos são os meus pensamentos, diz o Senhor. A partir de agora você vai viver uma vida diferente, porque a tua vontade não será aquilo que vai prevalecer, mas a vontade dEle. Não serão maus os teus desejos, serão os desejos dEle. E lá na frente, assim como Jó, você vai entender que tudo o processo que você está vivendo será necessário para viver um tempo novo. E no final do capítulo 42 você pode ler: Deus restituiu tudo aquilo que Jó havia perdido. O processo foi necessário. A cura foi necessário. Só que Deus não deixou Jó perder nada. Pelo contrário, Jó achou que tinha perdido. Mas até quando ele achou que tinha perdido, ele estava ganhando. Porque agora Deus está restituindo muito mais do que aquilo que ele havia perdido. Por quê? Porque Jó compreendeu que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó compreendeu que o processo era necessário. E aqui Jó está dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu conheci o Senhor apenas de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Quando você conhecer Jesus na perspectiva de ter relacionamento com Ele, de ter intimidade com Ele, você vai entender todo o processo que você passou foi necessário.
Você vai dizer: Jesus, me perdoa porque em algum momento eu murmurei, eu questionei, eu não entendi, porque eu não conhecia, mas agora eu estou conhecendo. E eu vi que todo o processo que eu passei foi necessário para eu chegar aqui e a partir de então começar a viver algo novo, uma nova história, um novo recomeço. E a tua vida vai passar a fazer sentido quando você entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os meus olhos estão te vendo, Jesus. E a partir de agora eu não vivo mais na perspectiva daquilo que eu ouço a teu respeito, mas daquilo que eu vou viver com o Senhor. E você vai viver coisas extraordinárias com Jesus. Ele vai fazer através de você e em você coisas lindas. Porque os meus caminhos não são os teus caminhos, nem os meus pensamentos os teus pensamentos, diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Essa palavra gerou no teu coração, te abençoou? Compartilha. Curta o vídeo. Comenta aqui embaixo. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que a partir de hoje você passará a conhecer Jesus e Ele deixará se revelar para você. E aí você criará uma intimidade do Filho com o Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.